Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Danilo Santana. Estamos voltando aí aos vídeos, né? Colocando aqui as nossas análises sobre o momento do futebol pernambucano, os clubes, as notícias do futebol também nordestino e brasileiro. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre esse impasse que existe na posição de goleiros na equipe do Santa, né? O Santa que perdeu o último jogo na fase mata-mata da Série D para a equipe do Sergipe por 2-1. E a gente vai analisar aqui quem será que o Marcelo Cabo vai utilizar para ser o goleiro titular no jogo de volta na Arena de Pernambuco. Lembrando que o Santa não pode jogar no Arruda, né? A gente sabe que o Arruda está passando por um momento difícil, né, na questão estrutural. Então o Arruda só em 2026, então a Arena de Pernambuco vai ser a casa do Santa para essa partida muito importante. Com relação à escalação do último jogo, teve essa questão do Rock Kennedy, né? Que já vinha sendo utilizado como titular após o jogo contra o Horizonte, que o Felipe Alves acabou falhando. Felipe Alves, que foi uma contratação nessa temporada, né, para ser o titular, um cara indiscutível no elenco, mas por conta das falhas nos últimos jogos da primeira fase do Campeonato da Série D, o Marcelo Cabo utilizou o Rock Kennedy a partir do jogo contra o 13 na Arena de Pernambuco, um jogo que o goleiro do Santa nem foi tão exigido, acho que teve uma ou duas bolas que ele defendeu, mas de resto ele não foi muito exigido. Inclusive, se a gente for pegar um apanhado do que foi o jogo, o Santa enfrentou uma equipe que não tinha mais nenhuma pretensão no campeonato, então esperar que o 13 criasse chances de gol era um pouco difícil. Então o Raul Kennedy ele permaneceu para esse jogo decisivo contra o Sergipe, acabou falhando naquela bola, no primeiro lance inclusive da equipe da casa, em Aracaju. E depois daquele lance ele conseguiu retomar o controle emocional, conseguiu fazer até algumas boas defesas, principalmente no primeiro tempo. Mas ficou aquela questão, né? Inclusive no pós-jogo, na coletiva, o Marcelo Cabo falou sobre essa questão, foi perguntado sobre o desempenho do Rock Kennedy, ele disse que confia no jogador, mas uma resposta genérica, né? E disse que vai ver essa situação do goleiro pro próximo jogo, justamente com o preparador de goleiros. Bem, na minha opinião, acho que a maioria da torcida do Santa sabe que a preferência do Marcelo sempre foi o Felipe Alves. Na verdade, é, o Felipe Alves ir por banco foi mais uma questão de pressão, né, da torcida, por conta dos jogos que o Felipe vinha falhando. Então, eu acho que, pensando em nível de experiência e do que foi o primeiro jogo, eu acho que o Felipe ele vai voltar a ser o titular nesse jogo. Eu acho muito difícil o Marcelo ele deixar o Rock Kennedy, principalmente por conta da idade, de ser um jogador que acabou falhando nesse jogo, no jogo de ida. E o Felipe Alves que tem, né, como característica a questão da saída de bola, e o Marcelo gosta de um time que começa as jogadas a partir do goleiro, com toque de bola, coisa que o Rock Kennedy até tentou no primeiro jogo contra o Sergipe, mas não tem a mesma qualidade que o Felipe. Então, eu acho que pensando nessa questão de característica de atleta, de goleiro, questão de construção de jogadas, ele vai pensar muito mais nesse jogo da Arena de Pernambuco, um time que vai propor o jogo. Então, por isso eu acho que o Felipe vai ser essa primeira opção do Marcelo. Eu acho que o torcedor do Santa, entre Felipe Alves e Roy Kennedy, preferiu uma terceira opção, né? E a terceira opção seria o Moisés, mas o Moisés não é um cara que está sendo utilizado, né, nessa temporada do Santa, inclusive com o Itamar Chuli, né? O Itamar não utilizou muito o Moisés, né, nem no Campeonato Pernambucano, no primeiro semestre, e é difícil o Marcelo Cabo utilizar ele nesse momento no reta final. Então, fica essa questão: quem será que o Marcelo Cabo vai utilizar? Gostaria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante que eu vou ver aqui nos comentários, se você prefere o Rock Kennedy ou que o Felipe Alves retorne à titularidade. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o seu like e até a próxima análise.